Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Orientação Empresarial Online. Temos como objetivo, esse encontro tem como objetivo apoiar o negócio de todos os empresários aqui presentes, né? Aos convidados apresentarem essa oportunidade e estarem, né, tomando a decisão de fazer parte desse negócio. Tá aqui conosco todas as segundas-feiras, aqui o horário de São Paulo, Brasil, às 19 horas. Portugal, no momento, 22 horas, mas vai mudar para 23 logo em breve. Estados Unidos e Venezuela, às 18 horas. Então, muitas vezes pode ter outras pessoas de outros, né, países, então esse negócio é para todo mundo, não só para o Brasil, para o mundo, né? E hoje a gente tem aí um convidado muito especial. É nosso mentor, nosso líder, que vem nos dar, né, a oportunidade, né, de escutar, né, a experiência que ele tem nesse negócio que é vasta, né. O nosso líder é o Mário Bezerra, desenvolve esse negócio já há algum tempo. Ele é de São Paulo, nasceu em Sorocaba, mora aqui na capital, né, casado há 60 anos com nossa amiga querida Kiyoko. Ela é representante comercial da área de modas, ele é engenheiro mecânico. Tem 4 filhos, olha só, nem 60 anos, 4 filhos e 6 netos. 4 filhos, o Dário, o Ícaro, a Ilka e o Ivan. São 6 netos, 3 menininhas e 3 menininhos, 3 netos e 3 netas. Hoje, o Mário se dedica ao marketing de rede, a orientar pessoas para que desenvolvam este negócio, né. Ele gosta de assistir esportes, gosta de cinema, gosta de música e gosta de viajar. Está no negócio certo. E o seu sonho é conseguir ajudar pessoas a realizar os sonhos delas. A fazer esse negócio, a desenvolver, né, a se desenvolver e a desenvolver esse negócio marketing de rede. Então, eu quero que todos abram seus microfones e dê uma salva de palmas para nosso amigo, nosso líder, nosso mentor, Mário Bezerra. Aí, Mário! Vai, Mário! Bem-vindo! Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Manda. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, antes de você falar, Márcia, para me dizer o que eu tenho que fazer, eu quero agradecer o amável convite que vocês fizeram para eu estar aqui desempenhando esse papel hoje. Muito obrigado. E O Mário, qual é a minha missão? a sua missão, Mário, é contar para nós um pouquinho da sua história no negócio, como você conheceu o negócio, lá quando você foi apresentado, o que você sentiu, passar a sua experiência lá um pouquinho. Resuma, por favor, hein? Por Tá bom. favor. E depois, hoje, falar do negócio hoje, o momento do negócio na sua vida hoje. Tá bom. Eu vou inverter. Eu vou falar sobre depois eu conto a minha história. Ok. É que quem me convidou falou: fala sobre tendência de mercado, futuro dos empregos e empreendedorismo. Eu anotei algumas coisinhas aqui, vou colocá-las assim para vocês. Tendência de mercado.
tem tudo a ver com tecnologia, dados, inteligência artificial, nos dias de hoje. Não se faz quase nada sem pelo menos um desses ingredientes: tecnologia, dados, né, que é a informação, e inteligência artificial. Eu estava querendo organizar minha apresentação e eu consultei, eu vi um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos. E lá eles dizem uma coisa que é interessante, né? Vai aumentar o número de empregos. Eles dão, inclusive, o número. 170 milhões de empregos vão surgir. Oportunidades de emprego vão surgir. Ao passo que 92 milhões vão desaparecer. São atividades que já não vão ser necessárias quem as faça. Então, tem um saldo de 78 milhões de novas oportunidades no mundo. Aí eu fui ver assim, mas 78 milhões é muito pouco, né? Aí eu vi que no Brasil, mais ou menos, a população economicamente registrada que trabalha como empregado é mais ou menos 20%. Eu sei que tem uma discussão aqui no Brasil, que tem gente que tem bolsa isso, bolsa aquilo, e não entra na conta, mas eu quero saber, nessa apresentação aqui não interessa isso. Registrados tem mais ou menos no Brasil 40 mil pessoas, e a população ultrapassa 40 milhões, desculpa, e a população no Brasil ultrapassa 200 milhões, então nós estamos falando em 20% das pessoas. Se extrapolando para o mundo, que tem 8 milhões de pessoas, já passou esse número, 20% seria 1 bilhão e 600, ou seja, 1.600 mil milhões. Os 170 que eles falam é 10%. Então, esse número que eles falam, eu não sei qual é a representatividade mundial. Mas, de qualquer forma, está aumentando os empregos. Mas, detalhe, esses novos empregos exigem qualificação, de acordo com como está o mundo agora, e as questões tecnológicas, inteligência artificial, questão da informação, como eu disse antes. Esse é um dado importante. O mundo vai precisar de gente qualificada. Outro dado importante da minha lavra: a nova geração é preguiçosa. Será que vai ser sempre assim? Eles não gostam de aprender, não gostam de se qualificar. É muito baixo o índice de pessoas da nova geração que querem, vou simplificar, que querem trabalhar. Interessante isso, né? Então, mas vai ter a oportunidade para muita gente. Não sei como vai ser a forma de contratar essas pessoas. No Brasil, contratar empregado é muito complicado para o empresário, para o empreendedor. Cada empregado custa pelo menos o dobro do salário. Porque aqui no Brasil tem o salário, tem o 13º salário, tem as férias, tem o fundo de garantia de tempo de serviço, tem o vale transporte, tem o vale refeição, tem o plano de saúde, sem contar os custos de recrutamento, de treinamento, equipamento, licenças e gestão de pessoas. Então, é muito caro. Se não mudar, isso vai ser complicado. A forma de contratar, quer dizer, a oportunidade de trabalho terão muitas. Não sei como vai ser nessa hora de contratar. Eu não sei resolver isso. E interessante é que tem profissões que não mudam, né, gente? Cabeleireira, manicure, professor, vendedor. Vendedor é uma coisa que vai se precisar sempre. Quem trabalha com manutenção. Então, sobre tendência de mercado e emprego, só esses apontamentos que eu quero. Agora, empreender, de uma forma geral, tem algumas desvantagens e algumas vantagens.
o levantamento que eu fiz rapidinho, entre as principais desvantagens, principais, não são as únicas, é necessário investimento, normalmente investimento de capital. Os empreendimentos têm risco, muitos deles não prosperam, tem estatísticas aí que mostram que a maioria das empresas morrem em 1, 2, às vezes, pouco tempo. Uma empresa, um empreendedor tem muita responsabilidade com aquilo que ele fabrica, seja o produto, seja o serviço que ele oferece, sobre responsabilidade do resultado daquilo pode causar. Um empreendedor comum tem contas a pagar, tem salários a pagar, e isso não é fácil, como a gente estava conversando antes. E, normalmente, o empreendedor tem uma sobrecarga de trabalho impressionante. Ele trabalha muitas horas para manter o empreendimento dele funcionando e vivo. Agora, com vantagens, você é dono do seu próprio negócio, você é o seu próprio chefe, você tem autonomia, você tem flexibilidade e controle sobre as coisas, você tem a questão da paixão, daquilo que é seu, que você desenvolve. Não tem idade para desenvolver uma atividade, para empreender. Não tem limite de idade. Isso é uma coisa importante. Permite alcançar a liberdade financeira. Outra vantagem. Permite a realização pessoal. É um processo de desenvolvimento contínuo. E tem um potencial ilimitado de financeiro. E como a gente está falando em empreender, nós estamos falando da Amway, as pessoas que aqui estão empreendem com a Amway e outras são convidadas para conhecer essa oportunidade. O bom da Amway é que o que são desvantagens dos negócios tradicionais, na Amway não. Por exemplo, a Amway não tem um problema de investimento. Não precisa investir. O investimento não existe. Taxa de matrícula, colocação de capital. O que existe para a pessoa ingressar, ela tem que. A Amway fala assim: você só vai entrar se você usar os nossos produtos, então você tem que comprar. Aí a pessoa faz o que ela normalmente faz, compra produto. Então, isso eu não considero isso investimento. Risco. Não tem risco. Se a pessoa não coloca dinheiro, o risco que existe não dá certo, mas aí é o problema da pessoa. Mas não tem risco financeiro. Ela não vai perder imóvel, não vai perder capital, porque quem entra no negócio da Amway não põe dinheiro, não põe capital, não investe em imóvel, não tem que alugar nada, não tem que comprar equipamento, não tem nada disso. A única coisa que tem que fazer é usar os produtos da empresa, eventualmente vender e desenvolver uma rede de pessoas que façam a mesma coisa. Se ela... o Natan, estou vendo aqui que o único risco é de se apaixonar. Esse risco é terrível. A gente se apaixona mesmo. Responsabilidade. A responsabilidade técnica, a Amway é uma empresa de produtos. É ela que tem a responsabilidade técnica sobre os produtos, não nós. Ainda bem. E os produtos são excelentes, qualidade alta, tanto que ela permite que a pessoa devolva se não gosta, né? Se tem uma coisa que não nos dá dor de cabeça, é a qualidade do produto que a gente trabalha. Então, nós não temos a responsabilidade, até porque não existe problema quanto a isso. Contas a pagar de salário. Nós não temos conta para pagar. Não temos conta para pagar. Não temos empregado.
Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo quando eu falo. Na Amway, eu não tenho patrão, não tenho empregado, não tenho sócio e não tenho dívida. Aí a pessoa fala, é verdade, existe isso? Existe. Comigo acontece isso. Aqui, uma das desvantagens é o sobrecarga de trabalho. Sobrecarga de trabalho. Você faz o seu horário, você é autônomo, você tem flexibilidade, você trabalha quando você quer. Você nem precisa largar o que você faz normalmente para fazer um trabalho com a Amway. Não existe sobrecarga de trabalho. Existe satisfação pelo trabalho. Aí, respondendo à pergunta da Márcia, por que eu resolvi empreender com a Amway? Tem uma história aí, antes de chegar nesse ponto. Não existe na minha família, não existia na minha família, não tem o DNA de uma porção de coisas. Uma delas é o de empreender. Meu pai era militar. Ele veio lá do Nordeste, família pobre. Ele entrou no nível menor que tem, no mais baixo que tem da carreira militar. Ele se esforçou, estudou, trabalhou, ele acabou terminando no mais alto nível da carreira militar, da polícia militar do estado de São Paulo, aqui do Brasil. Mas ele começou lá embaixo. E ele conheceu a filha de um sargento, que era do mesmo estado que ele, que estava aqui em São Paulo pelo mesmo motivo. Fugindo lá das dificuldades do Nordeste, vieram para São Paulo e arrumaram emprego na Polícia Militar. E meu pai casou com a minha mãe. São, vamos dizer assim, famílias classe média baixa. Ninguém sabia o que era ser dono de negócio próprio. Meu pai de carreira militar, empregado do governo. Minha mãe, filha de um empregado do governo. Também escolaridade limitada, ambos, né? E não tinha essa, vamos ter um negócio, o nosso negócio, vamos criar um negócio, não tinha esse DNA. Não só para isso, para outras coisas que nossa, até hoje eu falo, mas por quê? Eles nunca me iniciaram em nenhum instrumento musical. Eu gosto de música, eu tenho facilidade, mas eles não viram no menino e o menino, que era eu, não sabia nada disso. Então, eu fui formado para ser empregado. Minha formação, minha educação, para ser empregado. E eu fui fazer curso de química. Então, meu primeiro emprego foi ser professor. Eu acabei virando professor de química. Eu não fui trabalhar na indústria. Eu fui ser professor de química. O diretor me convidou algumas pessoas para dar aula naquele curso que a gente havia se formado. Aí eu resolvi casar. E aí tinha um problema, porque casar você tem que... O casamento, inclusive, foi contra a vontade das famílias. A minha mulher, inclusive, foi deserdada, tiraram tudo dela. Ela era diretora da empresa, teve que sair. Eu era estudante, eu era brasileira, ela era japonesa, tinha uma situação, além da cultura diferente, havia uma situação social diferente. Então, nenhum dos dois lados estava aprovando. Então, o que mais ouvimos na época foi: não vai dar certo. E deu. A maioria das pessoas que falam não vai dar certo já está morta. E nós estamos casados há 60 anos. Mas o fato é o seguinte, que eu dava aula principalmente à noite. E o curso que eu estava fazendo, eu entrei na faculdade de engenharia, as aulas eram de dia. Mas quando foi para o terceiro ano, muitos professores eram da indústria, das empresas, então eles só podiam dar aula de noite. Eu perdi minhas aulas. Eu tinha que manter
poder na família, então fui trabalhar de fiscal de mercado, dentro do SEASA, tomar conta lá do pessoal que tinha boxe lá dentro dos pavilhões. Então, o SEASA, o Centro de Abastecimento da cidade de São Paulo. E tem vários pavilhões, vários boxes, né, que eles chamam de boxe, a gente tinha que fiscalizar tudo aquilo, a logística, os caminhões dos feirantes que vinham das empresas trazendo fruta, trazendo legumes e levando em saco, um mundo lá, sabe, uma cidade lá dentro. E eu era fiscal. Eu não era corrupto, eu era sabotado por todo mundo, meus colegas, porque negócio dentro da fiscalização tem muito negócio, né? Mas o fato é que aconteceu um fato lá que um dia eu conto, demorado para contar, e por causa dos meus conhecimentos, eu lancei um negócio, uma ideia lá no relatório, e o chefe da fiscalização chegou para o diretor e falou: olha o que esse estudantezinho de engenharia está fazendo em vez de trabalhar. Eu tinha feito um levantamento de uma torneira que estava vazando lá, e eu fiz o cálculo do quanto que estava perdendo. E o diretor falou: manda ele falar comigo. O diretor chegou de noite e falou: amanhã, depois de 6 horas da manhã, quando você bater o ponto, você não vai embora, você vai falar com o diretor. Casado já com filho. Eu vou perder o emprego, pô. Aí fui falar com o diretor, o resultado da história. O diretor estava precisando de alguém para dar um apoio ao chefe da manutenção, e tinha problema de horário, e o horário que eu tinha na faculdade e o que estava precisando lá no SEASA dava tudo certo. E tchá! Ganhei um VIP, inclusive, e virei vice-chefe, subchefe da manutenção, ganhando mais que o chefe da fiscalização. Nossa! Mas aquela torneira me salvou. Mas eu terminei o curso. Aí continuei na área de ensino, virei professor universitário, eu dava aula de química, depois passei a dar aula de física, porque eu me formei em engenheiro. E depois eu ainda fui... É isso aí. Aí eu tinha uma anotação que agora não estou lembrando. Ah, sim, dava aula de processos tecnológicos dentro da Universidade de São Paulo. Aí, como engenheiro, eu fui chefe do departamento de ciência e tecnologia, diretor técnico do departamento de ciência e tecnologia, um órgão do governo que financia projetos de ciência e tecnologia para entidades e empresas. Mais um outro lugar lá que os caras iam soltar dinheiro ou pedir, sabe? Como eu tinha uma facilidade de entrar nesses ambientes que tinha corrupto, e eu não fui treinado para isso. Fui trabalhar na Fiesp. Trabalhei com pessoas importantíssimas, com Osiris Silva, com José Mindlin, com Aldo Lorenzetti, com Eugênio Staub, aprendi pra caramba. Aí fui convidado para trabalhar no IPT por Henrique Silveira de Almeida. Aí com o Henrique Silveira de Almeida, eu aprendi muito. Henrique Silveira, quem é o Henrique Silveira de Almeida? É um professor universitário, com mestrado em Stanford. Ele era diretor superintendente do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Um órgão grande, estatal, que tem muitos engenheiros, tem muitos geólogos. Na área de tecnologia é renome internacional. E ele era o diretor superintendente. E ele era da área de ensino, doutor, dava aula na Universidade de São Paulo, mas ele também tinha empresa, e ele me convidou para trabalhar. Tem uma história também sobre esse convite. Eu fui trabalhar com ele e comecei a olhar como ele era, e ele olhar a mim também. E a gente se deu bem. E eu notei que tudo que ele fazia dava certo. Todos os empreendimentos que ele tinha entrado, ele tinha tido resultado. E
um belo dia, numa viagem, ele fala que conheceu um negócio que ia resolver as nossas vidas. Eu tinha dívida de monte, já, porque eu tinha 4 filhos já. Nisso daí eu sou bom também. Tinha 4 filhos e estava em escola particular. Como eu dava aula em escola de nível médio, universidade de nível médio, eu via como é fraco o nível dos alunos. Eu falei, meus filhos não. Eles vão estudar em escola boa. Então, eu me virava, viu, para pagar escola. E eram 4. E eles também não só iam para a escola, eles tinham sapato, roupa, comida. E a minha mulher fazia, nossa, como ela conseguia tudo aquilo, educado. E eu trabalhando e ela educando. Conseguimos levar, mas as dívidas era difícil de pagar. Eu precisava fazer curso extra, não, porque 13º, fim de ano, vai viajar, vai dar curso no Nordeste. Aí o Henrique veio na minha vida, eu também, aí trabalhei com ele e falou, vai resolver as nossas vidas. Depois eu entendi, resolver a nossa vida, quer dizer, a minha vida era resolver financeiramente, a dele. Como ele era auto-executivo, ele não tinha sossego, ele não parava. E aquela possibilidade que a empresa oferecia, ele ter tempo, coisa que ele nunca teve. Ele tinha sucesso em tudo, menos tempo. Eu não tinha nada disso, nem tempo. Aí eu falei, aí ele me falou, né, como me explicou, fez a abordagem, e eu perguntei, você vai fazer? Ele falou, vou. Eu falei, então eu vou também. Foi aí, nesse momento, dentro de um carro, numa viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, que eu decidi ser empreendedor. Nem sabia que eu ia ser, mas foi ali que eu decidi. Ele falou, eu falei, você vai fazer? Ele falou, vou. Eu falei, então eu vou fazer também. E fiz. No primeiro ano nós fizemos muita coisa errada, mas depois do segundo ano fizemos e deu certo. Ele virou diamante executivo fundador, eu virei esmeralda porque eu não sou tão bom como ele. Porque se eu fosse, eu teria mais. Mas eu cheguei num nível bom, que permite viver a vida que eu levo hoje, com liberdade financeira e tudo que eu posso proporcionar para minha mulher, para mim, para nós, para minha família. Então, foi mais ou menos assim, Márcia. Por que eu resolvi empreender com a Amway? Muito bom. Vamos abrir para perguntas, mas antes, vamos abrir nossos microfones e dar uma salva de palmas para o Mário. Foi bem resumido, né? Muito bom, Mário. Então, temos tempo aí para algumas perguntas. Mário, eu vou começar a fazer uma pergunta. Tá bom. Ok? Eu quero que você me conte o dia, assim, como foi um pouquinho da sua agenda, dos seus dias, querendo já se, vamos falar assim, né, platina, e como foi chegar à Esmeralda. Me conta assim, como era. Você ainda tendo a sua rotina, né, trabalhando, dando aula e tudo mais, cuidando dos filhos, mas me conta, como foi inserir esse negócio na sua rotina? Tá bom. Eu resolvi fazer bom, eu trabalhava, durante o dia, eu era engenheiro do Instituto de Pesquisas e dava aula à noite, de segunda a sexta, e sábado dava aula até às 6 da tarde, todas as noites. E quando eu comecei, e a rotina do trabalho lá no Instituto era 8 horas por dia, integral, tá? Eu não tinha tempo mesmo. Aí, quando veio a ideia de fazer um negócio, o que a gente fez? A gente descobriu que a gente tinha que fazer algumas reuniões e mostrar o negócio para as pessoas. E
no começo eu não tinha tempo nenhum. Então eu fazia o seguinte: domingo à tarde, eu reunia as pessoas lá em casa, mostrava o plano, e muita gente entrou assim, domingo à tarde. Aqui eu fazia coisa de comer, ela interrompia a apresentação para o pessoal comer, o pessoal beber. Eu ficava bravo, ela ficava mais brava ainda comigo, falou, ela falou, na minha casa, eu sei como receber. Eu falei, mas se interrompeu meu plano, meu amor. Ela falou, mas aqui na minha casa, quem vem aqui, eu sei receber. Aí eu contei para o Henrique com calma falou, Kiyoko, você tem que ver o que... Aí ela entendeu que na hora do plano não podia interromper. Mas colocamos um quadro, Márcia, grande na sala, e juntava gente de monte. Meus filhos alguns deles estavam na fase universitária, né? Então tinha muita gente jovem, e muita gente, principalmente da Universidade de São Paulo, que não era longe. E esse pessoal da Universidade de São Paulo, a maioria de outras cidades, jovens, estudantes duros. O que vocês acham que eles iam lá em casa? Para comer. Comer. Mas eles assinavam o contrato e alguns resolveram fazer o negócio e deu certo. Aí depois eu tirei quando começou a entrar um dinheirinho da EMA, eu tirei a aula da quarta-feira à noite, primeiro do sábado, depois da quarta-feira à noite. E depois foi tirando devagarinho à medida que começava a entrar o dinheiro. Resumidamente, no primeiro ano não mudou nada a nossa vida, porque o dinheiro não era suficiente. Mas no ano seguinte, quando nós começamos a adotar o sistema que a gente... O Henrique, por exemplo, não tinha 8 passos. Ele viu lá que tinha um que não precisava, então era 7. Quem que vai discutir com o Henrique Almeida? Até que ele descobrir que ele tinha que baixar a crista, tem que ser 8, tem que ser go-getter, tem que ser Quicksilver. E a gente, sabe, tinha muito professor, muito doutor no nosso grupo. Então, o que você acha? Doutor, professor, sabe tudo. Quem que vai ensinar? Não é esse pessoal aí que vem ensinar nós. Mas eles estavam certos. Por exemplo, para eu admitir ouvir áudio, não foi fácil, porque as primeiras que eu ouvi, eu achava que aquele camarada lá estava exagerando na gritaria, né? Muita gente fala, né? Parece uma seita. Dá a impressão mesmo, até você se dá a oportunidade de ouvir o que ele está falando. Aí eu entendi, ele não estava pregando, não, ele estava entusiasmado demais, porque ele estava fazendo um negócio que tinha mudado a vida dele. Então, o entusiasmo vinha disso, né? Então, aí eu comecei a prestar atenção nos áudios. Aí as coisas foram mudando, Márcia. Mas no primeiro ano, demorou. Um ano, nós entramos em novembro de 91. Em novembro de 92, o Henrique fez uma célebre reunião num colégio aqui em São Paulo, onde ele explicou para Daniel Passos. E tinham 2 conceitos ainda. Um era de go-getter e outro de Quicksilver. A Rosana, ele falou, Mari e Rosana, cada um falando um. A Rosana falou, go-getter. Eu falo go-getter, porque ela viu que go-getter era fácil. Era só falar que tem que fazer não sei quantos planos por mês. O Quicksilver tinha que explicar que a rede era assim, que tinha que ser de profundidade, um total de não sei quanto. Aí caiu para mim. Mas o fato é o seguinte, a partir daquele momento, nós começamos a entender melhor e a minha rede, por exemplo, engrenou e foi embora. Eu fui prata com 13 meses. Me lembro que foi no Clube Holmes, o seminário. Os novos pratas.
não sei quantos que tinham lá, não sei que o telefone, a Kyoko pegou, passava o telefone para ela, Kyoko, e passou para mim, não, foi tudo que ela falou. Anos depois, pegar o microfone dela, meu amigo, não era. Mas então, de prata para ouro foi rapidinho, de ouro para DD foi rápido também, não demorou, não sei lembrar dos meses. O fato é o seguinte, com 2 anos e meio total, desde o início que nós entramos, nós chegamos a Esmeraldas, juntos com a Débora e juntos com a Rosana. Rosana e Maurício, Débora e Ciro. Os 3 casais, novos Esmeraldas. Então, foi quando cheguei a Esmeralda que aí eu já não precisava trabalhar mais para ninguém mais. Aí a gente começou a ter um resultado que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí mudou tudo. Paguei todas as dívidas. Comecei a entender, usufruir o que era liberdade financeira. Demorou 2 anos e meio, Márcia. De lá para cá, muita vagabundagem. Subi, caímos, refizemos o Esmeralda. Mas aí, respondi mais ou menos a tua ideia? Respondeu que a gente tem que continuar aprendendo, fazendo, continuando a jornada, né? Isso aí. E aí você chegou à Esmeralda e tem ideia, assim, de quantos países você já conheceu através desse negócio? Com as viagens de premiação? Olha, tem vários tipos de viagem, Márcia. Boa essa pergunta. Tem vários tipos de viagem. Tem as viagens que você ganha da Amway. Então, a maioria delas são seminários de liderança. Esses aí, para nós do Brasil, geralmente são na América. Na América do Norte, ou na América Central, ou na América do Sul. Então, seminário de liderança, eu já fui nos Estados Unidos, pelo menos 4. Tendo 3 dentro da Disney, em Orlando, e um foi na própria Amway, lá na Michigan. Esse foi dos Estados Unidos. Na América Central, vamos dizer assim, no Caribe, teve algumas ilhas que a gente foi. Eu esqueço o nome delas. Mas Porto Rico fomos, Jamaica fomos, a primeira delas que eu não me lembro o nome. Fomos no México, seminário de liderança, acho que umas 2, 3 vezes, lá é América do Norte também, né? Fomos no Panamá, na América Central. Panamá teve... Panamá não, é que foi o seminário foi dentro de um navio, saía do Panamá. Teve 2 seminários de liderança em navio. E na América do Sul, teve no Brasil, em alguns lugares, não me lembro agora se teve em algum outro país. Isso foram seminários patrocinados pela Amway. Agora, quando você chega num nível, a partir de platina, mas principalmente esmeralda, aliás, principalmente diamante acima, você é convidado para fazer palestra nas convenções dos países. Aí sim, eu já estive na Argentina, já estive no Uruguai, já estive no Chile, já estive na Venezuela, estivemos, né, na Venezuela, estivemos em Portugal e em muitas cidades do Brasil, quase todos os estados, nós tivemos a oportunidade. E tem também aquelas viagens que são pagas por nós, para nós irmos trabalhar e desenvolver o nosso negócio junto às nossas redes em outras cidades
em outros estados e, às vezes, em outros países. Mas são muitas viagens mesmo. E é uma das coisas importantes do negócio e são viagens inesquecíveis. Aliás, todas as viagens são inesquecíveis, mesmo aquelas que a gente faz e paga por todo mês, né? São inesquecíveis porque você tem que pagar. Agora, essas outras aí, a gente é inesquecível porque é tão bom você estar no meio das pessoas do negócio que apreciam você e você gosta delas. Isso é uma das coisas melhores que tem no mundo. Vai a restaurantes incríveis. Tá bom? Cria memórias afetivas. Vale a pena, viu? Se não fosse pelo dinheiro, as viagens valem a pena. São muitas e excelentes. Me parece que, deixa eu ver, perguntas para você. Tem Vamos pergunta para mim? lá. Ó, William, abra seu microfone e faça a sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Mário, foi sensacional. Primeiramente, você é show, cara. Muito show. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você falou, você, como todo mundo começa nesse negócio, todas as pessoas começam nesse negócio, a gente parte do zero, né? Do zero. Todo mundo é 0%. Não recebe bonificação, tem esses parâmetros todos, né? Aí você falou que você, antes de chegar à Esmeralda, você subiu, né? Como o outro teve que ter, eu achei muito interessante isso que você falou do Henrique, que ele tinha falado que não, só são 7 passos, não são 8. Então, olha só, ele teve que ter uma humildade fantástica para reconhecer isso, e você também teve isso, né? Para reconhecer que tinha que ser os 8 passos, não tinha que ser 7. Porque pessoas que têm resultados como você, né? Têm resultados positivos dentro desse negócio e já tem bastante tempo, sabe muito mais, tem muito mais conhecimento de como prosseguir no negócio. Então, o que acontece? Quando você tomou a decisão de realmente fazer esse negócio, quando você tomou essa decisão, foi antes de você ter tomado a decisão, você, mesmo depois dessa decisão e estar participando dos eventos, eu queria dizer assim, os eventos que existem, né, que fazem parte do nosso negócio, o seminário, as vindas aqui na OE, as participações nas convenções, né? Isso, a leitura de livros, o escutar áudio. Eu gostaria de perguntar para você qual foi a importância disso, quando você descobriu isso, ou se você, quando você descobriu essa necessidade, se você oscilou, subiu, e poderia dar uma palhinha para a gente, dizer assim, qual é a importância disso? Porque muitos não têm resultados. Será que é por conta de não seguir essa linha para poder dominar a mente e ficar mais positivo? Eu não sei se... Porque a gente Eu captei. Captou? Deixa eu falar. A gente não decidiu pelo sistema porque nós somos inteligentes e, poxa vida, esse negócio aí é melhor. Foi nada disso. Nós percebemos que os outros grupos cresciam mais que a gente. E como que a gente percebeu? Perguntava para ele, vocês escutam aquelas porcaria de áudio? Não falava áudio, a gente falava, vocês ouviam aquelas porcaria de fita? Eles olhavam para ele e falavam, a gente ouve. A gente ouve.
Aí, esse foi, principalmente no meu caso. Caramba, então aquele pessoal humilde, simples, não tinha lá os professores, os doutores universitários, eles crescem, a gente vai muito devagar, eles vão rápido. Porque como é que vocês escutam aqueles negócios? Não, escutamos. E outras bobagens, William, que eu fazia. Nos seminários, eu sabotava. Nos seminários, eu sabotava. Por quê? Porque eu não tinha ainda virado a chave. Eu pensava como empregado. O seminário a gente tinha que pagar. E eu não entendia por quê. Por que tem que pagar? Esses caras que vêm falar aqui são milionários. E eu tenho que pagar? Eu não entendia. Pensamento de empregado. Eu cheguei a falar para o Brigghart. Por que tem que pagar? Ele falou, ué, eu construí meu negócio, você não vai construir o seu? Você sabe o que eu fazia, William? Eu fui 12% no primeiro mês. Por quê? Porque eu trabalhei bastante antes da Amway começar, e quando ela começou, entraram vários contratos. E deu 12%. No segundo mês, eu fui 6%. Óbvio, não era tanto contrato novo. Mas por que eu estou falando isso? Como eu era 12%, eu que era 12%, nos primeiros seminários que estavam os americanos aí, a gente era chamado no palco. Olha aí, vem aqui, 12%. Que não tinha nenhum, no Brasil não tinha nada. Eu estava no começo. Eu ia lá no palco entre outras coisas, falava assim, os seminários são muito bons, gente. Eu só não concordo que tem que pagar. Aí um monte de gente batia a palma. Teve uma vez que eu falei assim, e outra coisa. E o palestrante que vem aí no próximo mês, nem americano é. Espera aí, deixa eu ver o nome dele. Fernando Olivar. Então, olha, William, com todas as besteiras, a gente cresce. Mas só tem que fazer o negócio, é trabalhar. Não precisa. William, o que é mais importante é o trabalhar. Todos os 8 passos são importantes. Qual que é o mais importante? Todos são. Você tem que saber por que você faz. Você tem que ter algum compromisso. O que é compromisso? É aprender, seminário, aula. Mas tem que ter o compromisso também de trabalhar. Se fosse obrigatório o go-getter, hoje em dia, que lembra o que é o go-getter? O go-getter é aquela pessoa que mostra tantos planos no mês. Se não me engano, era 20. Tem que usar 20 planos. Não era isso, mais ou menos? 20 por ano. Então, esse é o go-getter. Se fosse obrigatório agora o go-getter, tinha mais gente qualificando. Mas como não é, tem gente que não mostra o plano, passa o mês inteiro mostrando plano para ninguém. Eu já vivi isso, eu vivo isso. Eu atualmente quase não tenho chance de mostrar plano, porque eu sou cuidador 24 horas por dia. Mas quando eu posso, eu tenho que encontrar marquei com um cara que fica vendendo paçoquita na esquina lá, perto do restaurante do meu filho. Aquele lá já combinei que eu vou mostrar o plano para ele. Tem que mostrar o plano. O resto é consequência. Quando você começa a mostrar o plano, começa a aparecer as necessidades.
de ensinar, de orientar, mas é um problema bom, você tem gente. Agora, quando você não tem, é ruim. Por isso é que tem que trabalhar. É mais, como é que chama? Inspiração do que, transpiração do que inspiração. Eu vou mostrar o plano, William. Na hora que você mostra o plano, você vai ouvir mais ou menos 90 nãos. Mas você tem que mostrar 100, porque não são os 100 que vão ser não. Vai ter uns 10 que são sim. Esses aí vão te levar para o Caribe. Você já ouviu isso daí? E é verdade. As pessoas vivem perguntando para os palestrantes qual é a fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É só trabalhar. É só mostrar o plano. Aí o resto é consequência. Certo, William? Ok, explicado. Muito bom. Excelente. Eu tô com você porque você é uma perna que eu preciso, que eu perdi uma perna e você está nela. Aí você tem que... Eu estou sabendo. Nossa! É, Maravilha, né? Eu não estou indo no seminário porque tem uma perna é uma perna que não escuta, uma perna que não está capengando a perna. É isso aí. Aí a mãe fala, não, você tem que, por culpa de chegar a Esmeralda, agora se eu não qualifico Esmeralda, eles não me convidam. Eu posso chegar perto, mas se eu não qualificar, não, você tem que qualificar. Aí, caramba. É isso aí. Ó, mais uma pergunta. Sônia, você. A Sônia é perigosa, hein, nas perguntas dela, hein? Não, tô de mansinha hoje, Mari. Parabéns aí. A gente sabe da situação que você está passando e de você ter enfrentado hoje essa plateia. Parabéns aí, foi maravilhoso. Melhor plateia do mundo. Mari, o que eu queria saber dessas viagens que você falou, que são realmente maravilhosas, né? Quando você é convidado pela EMA, você, na verdade, falou das 3 formas de você viajar, de você cumprir os requisitos e ter as viagens da EMA, de você ser convidado, né, para palestrar, outro tipo de viagem, e também as viagens que você faz por conta própria. Dessas viagens, qual a que mais ainda emociona você? Porque são muitas, né, e aí acabam se confundindo, mas qual é aquela que, quando você fala assim, viagem, Mário, é essa? Qual é? Ai, Deus. Sônia é difícil, hein? Imagino. São muitas, né? Olha, os seminários da Emily são inesquecíveis. Esse daí é para não... Você não esquece. São maravilhosos. Eles são diferentes, todos eles. Agora, eu não recuso nunca um convite para ir mostrar o plano para o pessoal que eu vou convidar. Eu adoro isso também. Aí a pessoa fala, olha, mas estou reunindo aqui um pessoal, você pode vir aqui mostrar o plano? Eu adoro, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Já fui em cada lugar, Sônia. Desde palacete até favela. Uhum. Aliás, favela tem um pessoal bom lá que eu vou com frequência na favela de Santos. Fica perto do centro do Santos, lá onde o Neymar joga. Uhum. É uma, ali, eu esqueci o nome da favela, mas eu toco a buzina, eu toco o telefone, aí a pessoa vem me buscar. Porque é lá dentro da favela e eu não posso subir sozinho. Assim. Eu vou com ele, e chegar lá uma bela numa casa, não bela numa casa, super equipada, tem tudo, televisão, tem bem, sabe, gostoso de ir lá. E o pessoal legal.
E tem aquelas que são da EMA, as que a EMA convida, são lugares maravilhosos. E aquelas que você... E os seminários, como, por exemplo, convenção, que nós fomos para Portugal. Foi lá que nós conhecemos alguns amigos de agora, que é o Luiz Garcia, o Paulo Hidreira, o Luiz Jerônimo, que já faleceu. A gente vai nesses lugares, vai fazer lá uma palestra, e o pessoal que participa, os líderes, tem aquela conversa com os palestrantes, e a gente vai se aproximando. E esse relacionamento é bom. No caso lá foi bom por quê? Porque eu sou do Brasil, eles são da Europa, e muita gente da Europa conhece gente do Brasil, por que não? Então, arriscar fazer uma rede lá no Brasil, então vamos conversar com esse Mário Bezerra aí. Aí a gente, no começo é uma troca de telefone, a gente vai se falando, manda e-mail e tal, depois virou amizade. E estamos aí, assim, e o que é melhor que isso? Eu não sei. Alguma coisa que remete a algum lugar ou alguma emoção mais forte que você tenha vivido? Alguma qualificação que tenha essa, ou foi a minha qualificação, ou foi a qualificação de alguém, ou foi quando fulano chegou o que mais você lembra aí que tem mencionado? São muitas, mas a qualificação do Hélio, por exemplo, foi muito forte para mim. Porque é como um filho, né? Uhum. Ele, inclusive, diz, né, que eu sou como um pai para ele, e a filha dele me chama de vô. Vô e vó. Tem que colocar essa neta na sua lista. Não são só os 6. Você tem mais uma neta, você tem que colocar ela na relação. Tem mais uma neta, tem mais um filho. É isso aí. Eu falei que um dia, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar uma BMW para cada filho. Uhum. Aí ele fala, eu estou nessa lista aí. É isso aí. Primeiro vamos ganhar os BMW. Tá bom. Valeu, Marião. Muito obrigada. Tem muitas coisas emocionantes, né? Nossa vida, eu já chorei nesse negócio aí. Não é brincadeira. Eu, com certeza, se você for qualificada platina, eu vou chorar. De emoção. Não só você, como todo mundo que está aqui nessa rede aqui. Eu gostaria. Eu gostaria muito. Está em tempo ainda, viu? Deixa eu falar, está em tempo ainda. É que tem muita gente. O palestrante de sexta-feira à noite falou muito sobre zona de conforto. Eu não sei se ele falou na convenção, porque eu não podia assistir a convenção. Nós, inclusive eu me incluo, não estamos indo para níveis superiores, principalmente por causa da zona de conforto. A gente está numa zona de conforto que não está fazendo tanta falta. Se fizesse, talvez a gente tivesse que levar um empurrão, que nem as águias precisam do empurrão para voar, né? Estou vendo aqui nessa... Não só um, como os dois falaram. E é verdade. Muito bom. Foi ótimo mesmo. Bem lembrado. A gente acabou de vir de um final de semana maravilhoso, convenção, ensinamento, aprendizado, aprendendo com quem já fez, como o Mário, né? O Mário tem muita experiência, chegou a Esmeralda, tem muito a ensinar para nós. E uma das coisas faladas lá é que a gente tem a nossa linha ascendente e muitas das vezes essa linha ascendente tem sucesso, chegou a níveis que a gente quer chegar e a gente não busca ajuda. E foi falado sobre isso.
se você quer, você tem que buscar ajuda. E aqui está o Mário para nos ajudar. Então eu quero que todos abram seus microfones e dá uma salva de palmas para o Mário. Menino. Eu não sou do seu grupo, mas... Muito obrigado, Mário. Mas Obrigado, o Mário. Edmilson também quer fazer uma... Edmilson quer falar, Márcia. Então, mais uma pergunta, hein? Vamos lá, ou sei lá, um depoimento, não sei. Vamos lá, Jimmy, você quer falar? Só Abra baixar seu microfone e fale. Diga. Ô, Marião, meu grande líder, exemplo para a gente seguir aí. Sabe o carinho que eu tenho pela Kyoko. E a gratidão que a gente tem que ser como líder, né? É uma gratidão mesmo, né? Realmente a gente veio de uma convenção. começar a tomar o shake. E a gente volta de fora, né? Fazer só. Tem o microfone aberto. O PC esqueceu o microfone aberto. PC, PC, desliga seu microfone, por gentileza. Eu devia ter esperado. Beleza. Tá, tá com a nós. Ô, PC, cadê tu, meu filho? Eu acho que o Natan consegue Ô, desligar. Edmilson, acho que você vai ter que falar mais alto. Ah, Ele aí. acho que ele desligou. Desligou, pronto. Aqui. Realmente nos inspira, né, para trabalhar cada vez mais, né? E a gente veio de uma convenção, né? E eu lembro que quando eu entrei no negócio e aí você chegou em mim aqui na nossa e falou, viu, já tá com o seu ingresso da convenção? Eu falei, o que é isso? Não. E eu falei, eu não sei não vou não. Né? Não vou não. Foi essa a resposta que eu te dei. Né? Mas aí a gente foi conversando, as coisas foi amadurecendo, eu tinha acabado de entrar no negócio e a gente foi na convenção. Né? E realmente convenção, ela é diferente. Eu entrei na empresa hoje totalmente diferente. Né? Totalmente diferente hoje. Né? Hoje eu estava tentando cadastrar todo mundo hoje. Né? Então é bem bacana isso. Mas a minha pergunta é muito simples. Como foi a sua primeira convenção? Como foi a sua primeira convenção? Onde foi? Né? E qual a importância da convenção para quem está na Emo, quem resolve fazer a Emo? O que você nos fala disso? Essa parte aí, quem explica, quem fala disso nos seminários que a gente faz, é a Kyoko. É o seguinte, era ano de 1992. A Amway tinha inaugurado o Brasil em novembro de 91. E nós tínhamos forte influência dos americanos que vinham para cá. Big Hart, Tim Foley, Jimmy Neves, Jim Hayes e Fernando Olivar. E não tinha convenção no Brasil. Então, o Brig Hart falou numa convenção lá nos Estados Unidos. E eu ouvi alguma coisa assim, aí o Henrique falou com a gente, nós temos que ir à convenção. O que é isso aí? Convenção é uma reunião, é um seminário grande lá, mas é um fim de semana. Ah, legal. Onde vai ser? Vai ser em Atlanta, Geórgia. Ah, quando? Era daí um mês e meio, 2. E temos que ir, o Henrique falou. Mas ele está nos cedendo o convite, o ingresso. Você só tem que pagar a passagem, o avião, a viagem. Só tem que pagar a viagem. É quando nós chegamos em casa, bom, na verdade, a Kyoko deu uma bronca no Henrique. Você convidou a gente
para o negócio para a gente ganhar dinheiro. Você está falando um negócio que não tem que gastar um dinheiro que a gente não tem. A gente falava, mas temos que ir, é importante. Quando chegamos em casa, nós conversamos e nós decidimos que nós íamos pedir dinheiro emprestado. E eu pedi dinheiro emprestado para o Roland, lembro até hoje. E eu fui, eu não. Eu fui, era uma convenção que todo mundo falava inglês, o meu inglês é meia boca. Eu entendia, vamos dizer assim, eu entendia uns 30% do que eles falavam lá. Mas o que eu sentia, Edmilson, meu coração pulava. Eu via toda aquela gente e aqueles caras falando, e aquele pessoal, notava que eles estavam vendo, ouvindo a oportunidade que ia mudar a vida deles. Aqueles caras que estavam lá, eram milhares de pessoas, devia ter umas 2, 3 mil pessoas, não lembro. Então, honestamente, eu entendi pouco do que se falou. Agora, eu senti tudo aquela, o pessoal fala energia, né? Tudo aquilo, aquela vibração. Eu senti tudo. Tanto que quando eu cheguei, falei para Diogo, é aquilo que eu quero para a minha vida. É aquilo, eu quero fazer isso. Eu quero fazer esse negócio aí. E vou fazer esse negócio. Ela conta que quando eu cheguei no aeroporto, nós passamos na Disney antes de chegar, eu comprei uns chapéuzinhos, que cheguei pulando com o chapéu colorido, as luzinhas virando assim na cabeça. Ela falou, fizeram lavagem cerebral na cabeça dele. Fizeram mesmo. Fizeram. E foi uma lavagem boa, né? Porque tiraram uma coisa que não valia a pena. Mas foi isso daí, Nilson. Foi essa convenção que não ter entendido tudo, mas eu senti tudo. E foi isso aquilo foi ali que eu tomei a decisão de fazer. Eu estava fazendo, meio, sabe? Mais ou menos. Ali não. Isso daí é o negócio da minha vida. Foi ali que eu tomei a famosa decisão. Foi ali. A decisão de entrar foi uma decisão, tem várias decisões na vida, mas aquela foi a decisão de eu quero isso para mim, para o resto da minha vida, para minha família. Foi lá em Atlanta. Obrigado, Mário. Tá bom, pessoal, tá tarde, hein? Eu tenho que voltar para o hospital. A hora passou. Passou rápido, né? Nem sentimos. Foi excelente, Tão Mário. bom que foi. Maravilhoso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão vamos encerrar. Para o Marião cuidar da Kyoko. Então, vamos finalizar. Mais uma salva de palmas. Obrigada. Gratidão. Obrigado, Marião. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Márcia, pela moderação. Obrigada, Obrigada. Mário. Valeu. Obrigado, Márcia. Boa noite. Até segunda-feira, próxima semana, às 19 horas. Boa noite, semana. pessoal. Boa noite, povo. Até segunda. Até segunda. Tchau, Mário.